Não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Mariana era uma mulher determinada, acostumada a enfrentar as adversidades da vida com coragem. Após anos trabalhando como professora e economizando cada centavo, ela finalmente conseguiu juntar o suficiente para comprar uma casa. A propriedade antiga, localizada em uma pequena cidade do interior, parecia perfeita para oferecer estabilidade à sua filha, Isabela, de 7 anos. O preço era inacreditavelmente baixo, e Mariana via isso como um presente do destino. Com o contrato assinado, mãe e filha partiram em busca de um recomeço que prometia paz e felicidade. Chegando na nova casa, Mariana ficou fascinada pelos detalhes arquitetônicos. As grandes janelas, a varanda espaçosa e o jardim abandonado evocavam memórias de histórias antigas. Isabela, por sua vez, estava encantada com a ideia de ter um quarto só dela, o maior e mais bonito da casa. A energia de esperança era quase palpável, mas, no fundo, Mariana sentia uma leve inquietação, um peso no ar que ela não conseguia explicar. Ainda assim, ela ignorou essa sensação, decidida a transformar o local em um verdadeiro lar. Assim que começaram a explorar a casa, Isabela escolheu seu quarto com entusiasmo. Ele tinha uma janela ampla que dava para o jardim e era iluminado pela luz do sol ao entardecer. O espaço parecia perfeito, mas algo nele deixava Mariana desconfortável. As paredes, apesar de limpas, tinham marcas quase imperceptíveis, como se algo estivesse tentando contar uma história esquecida. Mesmo assim, a mãe ajudou Isabela a organizar seus brinquedos e roupas, deixando o cômodo aconchegante. Mariana tentava ignorar os pequenos sinais que captavam sua atenção. Um rangido vindo do armário, um eco estranho no silêncio da noite, acima de tudo, a impressão de que o quarto tinha uma presença própria. Isabela, no entanto, estava radiante, brincando feliz e explorando cada canto. Mariana convenceu a si mesma de que suas preocupações eram fruto do cansaço. Ela sorriu para a filha e decidiu se concentrar no momento presente, sem saber que aquele quarto guardava segredos que mudariam suas vidas. Enquanto limpava o armário embutido no quarto de Isabela, Mariana encontrou uma pequena caixinha de música escondida no fundo. O objeto estava empoeirado e parecia antigo, com detalhes delicados em madeira entalhada. Curiosa, ela abriu a tampa e ouviu uma melodia suave, mas sombria, que parecia ecoar por toda a casa. Isabela, ao ouvir o som, correu até a mãe e pediu para ficar com a caixinha, encantada com o achado. Mariana hesitou por um momento, mas acabou cedendo, pensando que era apenas um brinquedo inofensivo. A partir daquele dia, a caixinha tornou-se o objeto preferido de Isabela. Ela levava para todos os cantos da casa e ficava horas ouvindo a melodia, quase em transe. Porém, Mariana começou a notar algo estranho. Toda vez que a música tocava, o ambiente ficava mais frio e o ar parecia mais pesado. À noite, mesmo depois de guardar a caixinha no armário, ela ouvia a melodia tocar sozinha. Embora tentasse racionalizar os acontecimentos, Mariana não conseguia ignorar o desconforto crescente que o objeto trazia. Poucos dias após encontrar a caixinha de música, Isabela começou a acordar no meio da noite, dizendo que alguém vinha visitá-la. No início, Mariana achou que eram apenas pesadelos comuns de uma criança se ajustando a uma nova casa. No entanto, Isabela começou a descrever detalhes perturbadores. A visita era de uma mulher de cabelos longos, que ficava sentada ao lado de sua cama. Ela dizia que essa mulher era uma amiga e não queria machucá-la, mas Mariana sentia um calafrio toda vez que ouvia essas histórias. Os relatos de Isabela coincidiram com outros acontecimentos estranhos na casa. Objetos começaram a desaparecer ou aparecer em lugares diferentes, como se alguém os tivesse movido. A torneira da cozinha foi encontrada aberta 2 vezes durante a madrugada, e o som de passos leves no corredor se tornou constante. Mesmo assim, Mariana tentava se convencer de que tudo era fruto de sua imaginação e do período de adaptação. Mas a sensação de que algo invisível estava ali se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Uma noite, enquanto lavava a louça, Mariana sentiu uma estranha sensação de ser observada. Ao levantar o olhar para a janela do jardim, viu o reflexo de uma figura no quarto de Isabela. Era uma silhueta feminina, parada próxima à cama da filha.
O sangue gelou em suas veias, e ela correu escada acima, invadindo o quarto em pânico. Para seu alívio, Isabela estava dormindo profundamente, mas o ambiente parecia gelado, e a caixinha de música estava aberta, tocando sozinha. Mariana fechou a caixinha com pressa, tentando se convencer de que era apenas sua mente pregando peças. Contudo, a sensação de que havia algo ou alguém no quarto era quase palpável. Ela olhou ao redor, procurando sinais de invasão, mas tudo estava em ordem. Quando voltou para a cozinha, notou que o reflexo na janela não estava mais lá. Apesar de tentar se manter calma, Mariana começou a dormir com a porta do quarto de Isabela entreaberta, pronta para agir se algo voltasse a acontecer. Na manhã seguinte, ainda inquieta, Mariana decidiu conversar com os vizinhos para entender mais sobre a casa. Dona Celina, uma senhora idosa que vivia na mesma rua há décadas, foi a única que aceitou falar. Ela contou que a casa era conhecida por sua história trágica. Décadas atrás, Clara, uma mulher que vivia ali com sua filha pequena, foi encontrada morta no quarto da menina. A filha, no entanto, desapareceu sem deixar rastros, e o mistério jamais foi resolvido. Mariana tentou descartar a história como uma lenda local, mas não conseguiu ignorar as coincidências. Os relatos de Isabela, as sensações estranhas no quarto e a presença que ela sentiu pareciam ecoar o passado sombrio daquela casa. Apesar de estar aterrorizada, Mariana decidiu não contar nada para a filha, temendo assustá-la. No entanto, a sensação de que havia mais para ser descoberto mantinha alerta, e ela sabia que precisava entender o que realmente estava acontecendo antes que algo pior acontecesse. Nos dias que se seguiram, Isabela começou a demonstrar comportamentos estranhos que Mariana não conseguia ignorar. A menina, que sempre foi animada e cheia de energia, tornou-se introspectiva e silenciosa. Passava horas no quarto, conversando sozinha, como se tivesse companhia. Quando Mariana questionava, Isabela respondia com um sorriso vazio, dizendo que estava falando com Ana, sua nova amiga. A mãe sentiu um calafrio, pois esse era o nome da filha desaparecida de Clara, mencionado pela vizinha. Além disso, Isabela começou a desenhar compulsivamente, algo que nunca fora seu hábito. As ilustrações mostravam figuras perturbadoras, uma mulher de cabelos longos segurando uma criança e o quarto com sombras no canto. Mariana tentou dialogar com a filha, mas Isabela evitava o assunto, dizendo que não se lembrava de ter feito os desenhos. Alarmada, Mariana começou a perceber que a situação não era apenas uma fase ou imaginação infantil. Algo sobrenatural estava influenciando sua filha. A caixinha de música, que Mariana havia tentado guardar longe, tornou-se o epicentro dos acontecimentos estranhos. Mesmo trancada em uma gaveta, ela reaparecia misteriosamente no quarto de Isabela. Pior, a melodia começou a tocar sozinha, ecoando pela casa durante a madrugada. Certa noite, Mariana tentou destruir o objeto, mas ele parecia inquebrável, como se fosse protegido por uma força invisível. Desesperada, ela guardou a caixinha em um armário trancado com chave. Mas nada parecia funcionar. A cada noite, a melodia continuava, mais alta e perturbadora. A presença no quarto de Isabela tornou-se quase palpável, com sombras movendo-se nas paredes e o ar ficando gelado. Isabela, por outro lado, parecia cada vez mais conectada à caixinha, segurando-a como se fosse um tesouro. Mariana sabia que o objeto não era apenas um brinquedo inofensivo, mas um elo com o passado sombrio da casa. Ela começou a buscar respostas, determinada a proteger sua filha a qualquer custo. Mariana foi acordada no meio da noite por um som vindo do quarto de Isabela. Eram batidas fortes e rápidas, como se alguém estivesse tentando sair de dentro do armário. Assustada, correu até o quarto da filha e encontrou a menina sentada na cama, com os olhos fixos na porta do armário, que tremia violentamente. "Ela está aqui, mamãe", murmurou Isabela, apontando com o dedo. Mariana tentou abrir o armário, mas assim que tocou na porta, o movimento cessou, e um silêncio aterrorizante tomou conta do ambiente. Enquanto abraçava Isabela, tentando acalmá-la, a caixinha de música começou a tocar sozinha em cima da comoda, embora Mariana tivesse trancado o objeto em outro cômodo. A melodia parecia mais alta e distorcida, como um grito agudo e desesperado.
Aterrorizada, Mariana pegou a filha nos braços e a levou para seu próprio quarto, trancando a porta. Enquanto tentava processar o que havia acontecido, a sensação de que algo as observava do outro lado da porta era esmagadora. Era a primeira vez que Mariana sentia que estavam em perigo real. No dia seguinte, determinada a entender o que estava acontecendo, Mariana começou a revirar a casa em busca de pistas. No fundo de uma gaveta antiga na sala, encontrou um diário envelhecido com o nome de Clara na capa. Ao folheá-lo, percebeu que o conteúdo era perturbador. Clara relatava sentir uma presença constante na casa, descrevendo noites de insônia e sons inexplicáveis que vinham do quarto de sua filha. Mariana sentiu um frio percorrer sua espinha ao notar que as descrições de Clara eram assustadoramente semelhantes às experiências de Isabela. No final do diário, Clara mencionava que sua filha, Ana, começou a se comportar de maneira estranha, falando de uma amiga invisível e ouvindo a mesma melodia que tocava na caixinha de música. A última página era quase ilegível, com frases desconexas como "ela quer levá-la" e "não consigo proteger Ana". Mariana percebeu que o mistério da casa estava diretamente ligado à caixinha de música e ao quarto de Isabela. Com o coração apertado, ela sabia que precisava agir antes que a história de Clara se repetisse com sua própria filha. Determinada a encontrar respostas, Mariana lembrou de um canto do jardim que parecia intocado, com uma grande árvore solitária cercada por terra seca. Enquanto escavava a área, encontrou algo que a deixou sem palavras: um pequeno sapatinho infantil enterrado, sujo e desgastado pelo tempo. Ao lado do objeto, havia um pedaço de tecido desbotado com bordados que formavam o nome Ana. Mariana sentiu uma conexão imediata com o que havia lido no diário de Clara. O túmulo improvisado parecia confirmar que a filha desaparecida de Clara nunca havia deixado a casa. Apesar do terror que sentia, Mariana limpou o sapatinho e o levou para dentro, colocando sobre a mesa como prova de que algo terrível havia acontecido ali. Enquanto refletia, começou a ouvir passos no jardim, como se alguém estivesse rondando. Olhou pela janela, mas não viu ninguém. Mariana percebeu que a casa inteira parecia viva, como se estivesse reagindo à descoberta. Ela decidiu que precisava proteger Isabela, pois era evidente que a menina estava conectada de alguma forma ao espírito de Ana e à tragédia que cercava aquele lugar. Nos dias seguintes, Isabela passou a mencionar Ana com frequência, descrevendo-a como uma menina triste, mas boa. Mariana ficou em alerta, tentando entender o que estava acontecendo com sua filha. Isabela dizia que Ana ensinava segredos da casa e que ficava ao seu lado à noite, para protegê-la. No entanto, Mariana percebeu que Isabela estava cada vez mais isolada, falando menos com ela e se dedicando quase exclusivamente à caixinha de música. Algo parecia estar consumindo a energia da menina. O comportamento de Isabela tornou-se mais preocupante quando começou a se recusar a sair de casa. Ela dizia que Ana não permitia, pois temia que algo ruim acontecesse se Isabela fosse embora. Mariana tentou afastá-la do quarto e da caixinha, mas a filha reagiu com nervosismo incomum, chorando e implorando para não deixar Ana sozinha. Foi nesse momento que Mariana percebeu que não se tratava apenas de um vínculo emocional. Havia algo sobrenatural agindo diretamente sobre sua filha. Ela precisava de ajuda antes que fosse tarde demais. Mariana finalmente percebeu que a caixinha de música não era apenas um objeto inofensivo, mas o centro de todos os acontecimentos estranhos. Ela decidiu escondê-la, trancando-a em uma caixa de madeira no sótão. No entanto, naquela mesma noite, o som da melodia ecoou pela casa, mais alto e distorcido do que nunca. Quando Mariana foi verificar, a caixinha estava novamente no quarto de Isabela, aberta e tocando sozinha sobre a comoda. A conexão entre Isabela e o objeto parecia inquebrável, como se algo ou alguém não permitisse separá-las. A cada dia, a influência da caixinha se tornava mais evidente. Isabela ficava horas segurando-a, como se estivesse hipnotizada pela melodia. Mariana notou que sua filha parecia cada vez mais pálida e cansada, como se algo estivesse sugando sua energia. Enquanto isso, os fenômenos na casa se intensificaram. Sombras moviam-se nos cantos, portas batiam sem explicação, e o ambiente parecia mais pesado e sufocante. Mariana, desesperada, sabia que precisava agir rápido.
Algo naquela caixinha queria Isabela, e Mariana faria de tudo para impedir. Na madrugada seguinte, Mariana acordou com um som de batidas ritmadas e passos lentos no corredor. Aterrorizada, saiu do quarto e encontrou marcas de mãos pequenas espalhadas pela parede, como se uma criança tivesse passado correndo. Seguiu os ruídos até o quarto de Isabela, onde viu a sombra de uma mulher de cabelos longos parada ao lado da cama da filha. Quando Mariana tentou acender a luz, a figura desapareceu, mas o quarto estava inexplicavelmente frio, e Isabela dormia profundamente com um sorriso perturbador nos lábios. Os eventos não pararam por aí. Mariana começou a ouvir sussurros quando estava sozinha na casa, palavras indistintas que pareciam vir das paredes. Durante o dia, sentia que estava sendo observada, com arrepios constantes e uma sensação de perigo iminente. Mesmo com medo, decidiu que precisava confrontar a entidade que atormentava sua família. Com base no que descobriu no diário de Clara, sabia que o espírito de Anne estava preso ali, mas algo mais sombrio parecia manipulá-lo. Mariana estava pronta para buscar ajuda, pois sua filha estava correndo perigo real. Determinada a confrontar o que estava atormentando sua casa, Mariana decidiu passar uma noite inteira no quarto de Isabela. Esperou até que a filha adormecesse e, com um pequeno crucifixo na mão, sentou-se na cadeira próxima à cama, mantendo-se alerta. Às 3 da manhã, o ambiente mudou de repente. A temperatura despencou, e o som da caixinha de música começou a ecoar, mesmo estando aparentemente trancada. Mariana sentiu uma presença ao seu lado e, ao olhar para o espelho do armário, viu a figura de uma mulher de cabelos longos e rosto vazio a observando. A entidade apontou para Isabela, como se estivesse reivindicando a menina. Mariana tentou gritar, mas sua voz parecia presa na garganta. A sombra começou a se mover pelo quarto, sussurrando palavras inaudíveis que preenchiam o ar com uma energia sufocante. Com o coração acelerado, ela rezou em silêncio, pedindo proteção. Aos poucos, a figura desapareceu, mas o quarto permaneceu impregnado com uma sensação de morte e desespero. Quando Isabela acordou pela manhã, parecia ainda mais pálida e distante. Mariana sabia que enfrentar a entidade sozinha não seria suficiente. Precisava de ajuda espiritual para libertar sua filha antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Mariana decidiu procurar ajuda na igreja local, onde foi recebida pelo Padre Antônio, um homem conhecido por sua experiência em lidar com eventos sobrenaturais. Depois de ouvir atentamente os relatos de Mariana, o padre explicou que a caixinha de música era um artefato impregnado por uma energia maligna, usado para prender o espírito de Ana. Ele também alertou que a entidade maior por trás disso estava usando a alma da menina como um canal para se conectar com Isabela. O padre prometeu realizar uma bênção na casa, mas avisou que o processo poderia ser perigoso. Com fé renovada, Mariana levou o padre até a casa. Assim que ele entrou, notou a densidade do ambiente e identificou o quarto de Isabela como o centro da presença maligna. Enquanto inspecionava a caixinha de música, Antônio sentiu uma força invisível tentando afastá-lo. Ele afirmou que era crucial libertar o espírito de Ana e cortar o elo entre Isabela e a entidade. Mariana, embora apavorada, sentiu-se mais segura com a presença do padre, acreditando que, finalmente, havia encontrado alguém capaz de ajudá-la a proteger sua filha. Padre Antônio chegou ao cair da noite, pronto para enfrentar as forças que atormentavam Mariana e Isabela. Munido de água benta, uma cruz e sua fé inabalável, ele iniciou o ritual no quarto da menina, identificado como o epicentro das manifestações. Assim que começou a rezar, a atmosfera mudou drasticamente. O ar ficou denso, a temperatura despencou, e a caixinha de música, mesmo guardada, começou a tocar novamente. A entidade se manifestou com força, fazendo as paredes vibrarem e derrubando os objetos ao redor. Mariana, assustada, segurava a mão de Isabela, que tremia, mas parecia alheia ao que acontecia. Enquanto o padre Antônio intensificava suas orações, a entidade tentou resistir. Um vento gelado varreu o quarto, apagando as velas, mas ele permaneceu firme, jogando água benta e ordenando que o espírito de Ana fosse libertado. Isabela, em transe, começou a murmurar frases desconexas, até que gritou de forma desesperada: "Ela está indo embora." Nesse momento, a caixinha de música se abriu sozinha e parou de tocar,
emitindo um som seco, como um eco distante. O quarto ficou em silêncio absoluto, e Padre Antônio anunciou que a ligação entre Isabela e a entidade havia sido quebrada. Após o ritual, o quarto parecia transformado. O ar pesado que antes o preenchia desapareceu, e a luz do sol que entrava pela janela parecia mais quente e acolhedora. Isabela acordou chorando, mas, pela primeira vez em semanas, parecia mais leve, como se tivesse sido libertada de um peso invisível. Mariana, emocionada, abraçou a filha com força, sentindo que finalmente estavam seguras. Padre Antônio confirmou que o espírito de Ana havia sido libertado e que a casa estava livre da influência da entidade maligna. Nos dias seguintes, a paz reinou na casa. Isabela voltou a brincar e rir como antes, e o vínculo com a caixinha de música desapareceu completamente. Mariana decidiu enterrá-la junto ao sapatinho no jardim, como um gesto final de despedida e respeito. O quarto, que antes parecia assombrado, agora se tornou o espaço mais alegre da casa, refletindo a renovação que ambas sentiam. Embora marcada pela experiência, Mariana sabia que sua coragem e amor tinham salvado sua filha. Finalmente, a casa podia ser chamada de lar. Na manhã seguinte ao ritual, a transformação na casa era evidente. Mariana notou que o quarto de Isabela parecia mais leve, quase como se tivesse sido purificado. A janela, que antes bloqueava a luz com sua aparência escura e pesada, agora permitia que o sol iluminasse o cômodo de forma calorosa. O ar, antes denso e opressor, agora estava fresco e tranquilo. Isabela, ao acordar, parecia outra criança, alegre, cheia de energia e finalmente livre das sombras que a cercavam. Enquanto Mariana observava a filha brincar no quarto, sentiu uma paz que há muito não experimentava. Era como se a casa tivesse finalmente sido libertada do peso de seu passado. O quarto, antes o epicentro do terror, havia se transformado em um espaço de luz e vida. Pela primeira vez, Mariana acreditou que a luta havia valido a pena, pois Isabela estava salvo e voltando a ser a criança feliz que sempre foi. Contudo, apesar da renovação, Mariana sabia que era hora de deixar aquele lugar para trás e buscar um futuro mais promissor. Decidida a proteger Isabela e a encerrar aquele capítulo de suas vidas, Mariana optou por vender a casa. Encontrou um pequeno apartamento em um bairro acolhedor, longe das memórias perturbadoras, mas cheio de boas energias. Apesar de simples, o novo lar parecia perfeito para recomeçar, um lugar onde poderiam construir novas lembranças e viver em paz. A coragem de Mariana em enfrentar o desconhecido havia salvado sua filha, e agora, mãe e filha estavam prontas para deixar o passado para trás. Enquanto arrumava as malas, Mariana olhou pela última vez para o quarto que tantas noites lhe tirou o sono. Sentiu uma mistura de alívio e gratidão, sabendo que havia transformado a tragédia em um novo começo. Com Isabela segurando sua mão, elas fecharam a porta da casa pela última vez. O futuro era incerto, mas ambas carregavam a certeza de que juntas poderiam superar qualquer coisa. Finalmente, estavam prontas para viver sem medo, com o amor fortalecido pelas adversidades que enfrentaram. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!